reinado da água, da terra, dos animais, o sol, a lua, as estrelas. Então nós estamos na natureza e a natureza está em nós. Então você fica interagido, você fica integrado à natureza. Então conhecer a si mesmo é conhecer a natureza, ficar ligado na natureza. Acabou o mistério, acabou o enigma, simplifica, a vida fica fácil. É tão bom você olhar para o outro e entender o porquê daquela dor, o porquê daquela raiva, o porquê disso, o porquê daquilo, sem você julgar, sem você discriminar, e também não ser atacado se alguém, por algum motivo, fizer algum julgamento, porque ele não se conhece. Porque quem não se conhece não sabe nem por que existe. Quem não sabe por que existe não sabe nem o que diz. Então, na medida que você vai se conhecendo, você vai dando os descontos, até que ele chegue também no grau de entendimento que você alcançou. Por isso que na Bíblia Jesus falava, quem não tem erro que atire a primeira pedra, porque todos os seres humanos são deformados. Então a cultura racional, quando você estudar a cultura racional, você vai fazer a relação, você vai ver a cultura racional diretamente ligada na Bíblia, mas para aquele que é muçulmano, você vai ver a cultura racional ligada com o Corão. Para quem estudou Buda, é cultura racional. Quem estudou Lao Tse é cultura racional. Você vê a relação. Eu digo para vocês, eu tenho textos aqui da loja maçônica, eu vejo a cultura racional dentro do propósito da maçonaria, vejo a cultura racional dentro da Rosa Cruz, eu vejo a cultura racional dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo foi a fase primária de preparação, de lapidação da humanidade para chegar no conhecimento racional. A própria ciência, hoje a ciência está procurando chegar na energia, na essência de Deus, por isso que eles fizeram aquele laboratório, isso. Qual é a essência de Deus? Qual é a energia de Deus? Essa aqui é racional, só que eles não sabem, então eles têm que usar a ciência. Ciência e religião caminham juntos, sempre caminharam. E a gente não pode separar, não tem como. Porque tudo é racional, só que está dividido pelo pensamento e imaginação. Com o raciocínio, pronto, juntou tudo. Não tem mais divisão. Sabe? Então, o raciocínio é a linguagem universal. Universal. Como é que a energia racional vê esses sistemas solares, esses outros planetas? Perfeito. A questão é a seguinte, ao estudar a cultura racional, o racional superior simplificou esse conhecimento, porque como ia chegar essa cultura em diversos graus de cultura, tanto de pessoas que não teve a oportunidade muitas vezes de ir para uma escola, analfabeto, semi-analfabeta, até pessoas letradas, cientistas, céticos, não céticos, estudiosos de diversos segmentos, ele simplificou, porque nós somos seres muito limitados em termos de energia. Então ele tem que trabalhar passo a passo esse conhecimento em nós. Então o que ocorre é o seguinte, ao estudar a cultura racional, você toma conhecimento de um outro mundo, de um outro universo, puro, limpo e perfeito. Que o nosso pensamento não consegue equacionar isso, ele não consegue alcançar essa dimensão. O nosso universo aqui eletromagnético, ele é parte desse mundo superior, ele é uma parte deformada, aqui ele é infinito. Essa parte deformada, ela é infinito, parece que não tem mais fim. Mas essa parte que não tem mais fim, ela está, na verdade, o mundo racional está em torno dela. Então, no momento que você abre o raciocínio, que você abre a glândula pineal, o tempo e espaço aqui do eletromagnético acabou. Você está lá e está aqui ao mesmo tempo. Os seres que se apresentam aqui na nossa galáxia aqui, na verdade, são corpos luminosos. Não é nave, sabe? Não é uma tecnologia aqui dessa dimensão eletromagnética. São corpos, são seres eternos. São energias, forma de luz. Não se materializa em chupador? Não, eles podem tomar forma para despertar a nossa atenção para a existência de um plano superior. Só por uma questão, só por uma estratégia, mas são nossos irmãos de origem. E que muitas vezes se apresentam para você, dentro da sua casa, você vê um corpo de energia que acende aqui, daqui a pouco ele desaparece, depois você vê ele lá no céu, ele está
está numa luz maravilhosa, daqui a pouco essa luz divide em 2, 3, 4, 5, despertando a nossa atenção. Daqui mais um pouquinho, essa convivência será muito, muito perfeita. O ser humano vai conviver com esses seres, que são nossos irmãos de origem, sabe? O desafio é o seguinte, é você fazer o teste consigo mesmo, começar o processo do desenvolvimento do raciocínio, lendo na sua casa. Naturalmente, você vai ver as provas que a gente está falando. Eu acho, inclusive, que o ser humano também, geneticamente, ele vai mudar. Vai. Ele vai porque, assim, como ele tem uma essência pura, limpa e perfeita, ele está sofrendo as consequências por ainda ele estar ligado em duas energias deformadas. A hora que ele se desligar e todo o metabolismo dele estiver ligado numa única energia, que é a energia racional, com uma energia pura, acabou a doença. Ele vai estar preparado para se apresentar em qualquer lugar, a hora que ele quiser. Ele está aqui, ele está lá, ele se materializa. A energia não tem espaço. Não tem espaço, você se materializa, sabe? Seu Manuel Jacinto Coelho se materializava onde ele queria. Então ele era Deus. Ele se transformava num lugar do outro, mas é um dom. Isso, mas é o dom de Deus, é o dom de Deus. E esse dom não é exclusividade dele, esse dom é para todos nós. Para todos. Você entendeu? Esse dom é para todos nós. Os habitantes há muitos séculos estão se materializando e dando um suporte para a humanidade. Existem algumas dimensões, algumas hierarquias, que é revelado dentro do conhecimento, que quando vocês forem estudar, vocês vão compreender melhor como que é a mecânica aqui. Então nós temos a mecânica material, o astral térreo, o astral inferior, a mecânica celeste, o astral superior e o mundo racional. Você vai subindo de dimensões para dimensões. É uma coisa extraordinária. Só que tem a ver Jesus com a cultura racional? Então, Jesus Cristo, ele é uma representação da nossa vida, de todos nós. Porque o ser humano, ele é feito de cruzamento. São duas energias cruzadas, eletromagnéticas. Dá licença. Se eu ficar aqui agora, você está vendo uma cruz perfeita. Então, a formação do ser humano é de eletromagnetismo, cruzamento. Então, nós somos frutos de cruzamento. Então ele veio ser um espelho para todos nós, que a partir do momento que o ser humano ele nasce do cruzamento, ele já começa uma vida, já começa o calvário dele. Ele já vai ter que carregar essa cruz. Desde a infância ele vai carregando esse peso, que a matéria é um peso. E que peso? Mas chega uma hora, numa fase da vida da pessoa, que o peso é tão grande que ele não aguenta. Ele cai. De alguma maneira a gente passa uma fase na vida que alguém tem que nos ajudar, dar um suporte para essa cruz nossa aqui. Ou através do dinheiro, ou de um remédio, de alguma maneira a gente vai ter uma tribulação na vida que alguém tem que ajudar, dar uma força para carregar essa cruz, né? A coroa de espinhos são os pensamentos e imaginações cruzadas na nossa cabeça, porque a energia elétrica forma a imaginação e a magnética, aliás, a energia elétrica forma o pensamento e a energia elétrica o pensamento e a magnética a imaginação. Então é uma trama cruzada na cabeça, pensando e imaginando dia e noite e dia. Dorme pensando, acorda pensando, dorme pensando, acorda pensando, não tem sossego na vida. E o bem e o mal do lado, né? Então, na simbologia da vida de Jesus, que é um espelho para nós, né? Ele é um exemplo daquilo que nós devemos praticar e não praticamos, que é o amar o próximo como a si mesmo. Mas como amar o próximo como a si mesmo, pensando e imaginando? Aquilo foi um recado para a gente ir sendo preparado, até acho que chegássemos no ponto de desenvolver, atingirmos a ressurreição interna, porque o desenvolvimento da glândula pineal é a ressurreição interna, é a ressurreição do ser. É quando você ressurge de uma vida que aparentemente é vida, mas o ser humano está morrendo, nascendo e morrendo o tempo todo. As células estão morrendo e estão se renascendo o tempo todo, né? E a simbologia ele é julgado, maltratado, assim nós somos julgados o tempo todo, maltratado, cada um da sua maneira, até que ele é condenado à morte. E chega um momento que ele vai para o Calvário.
Aí naquele momento é o momento do julgamento. Você vai ter o ladrão bom e o ladrão ruim, ou seja, o pensamento bom e o ruim. Vamos falar assim, pô, mas eu fiz tanto pelo meu próximo, fiz tanto por esse, e agora chega a se revoltar com Deus. Então na cabeça da pessoa vem a revolta, na hora de uma dificuldade. É quando pega uma doença, às vezes a pessoa ela se desequilibra. Então esse julgamento é uma característica do campo eletromagnético. Então os ladrões, o bom e o ruim, é uma representação do positivo com o negativo, cobrando isso, exatamente, cobrando um estado de ser. Até que chega uma hora que não adianta. Quando você está sentenciado, não tem um jeito. Então vem a transformação. E nessa transformação ser a possibilidade dele renascer. Por isso que fala renascer em Cristo, porque é o raciocínio que nós temos na cabeça. Então Jesus, um ser especial, preparado com o maior carinho pela natureza, um filósofo do seu tempo, mas que trouxe uma filosofia, um conhecimento maravilhoso, falando de Deus, amor e uma série de coisas, mas nos preparando para isso. Só que naquela época, por traduções errôneas, interesses e uma série de coisas, se perdeu, de uma certa maneira, a essência, e hoje se conduziu uma forma de uma forma de salvação. Mas, na verdade, não tem nada errado aí. Precisa conhecer a cultura racional. Mas, então, assim, isso é o meu ponto de vista pessoal. Uhum. É ele, o fundador da cultura racional, na minha opinião pessoal. É o seguinte, Jesus, ele veio como Filho de Deus. Ele anunciou o Filho do Homem. Então, o seu Manuel Jacinto Coelho, ele veio fazer o complemento daquilo que Jesus preparou. Jesus se colocou como Filho de Deus e anunciou a vinda do Filho do Homem. Então o Filho do Homem é o conhecimento que o seu Manuel, como porta-voz, ele veio trazer isso aí, sabe? Então o seu Manuel Jacinto Coelho não está aqui na pessoa de Deus, porque Deus é o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que Jesus já falava do racional superior, na linguagem dele daquela época. Então você estudando a cultura racional, você vê que está tudo ligado, sabe? Está tudo ligado. Para cada povo tem uma linguagem. Quem estudou Krishna, você vai encontrar. Quem estudou Lao Tse, quem estudou Buda, né? Mas são linguagens para os povos que o pensamento conduziu de uma maneira diferente. Agora é a junção de tudo, né? Vai acabar essas divisões. Disso você não tem a menor dúvida. Vai acabar. Só que o mundo não vai acabar em fogo como muitos anunciaram. Sabe? O que virá para... Nós estamos numa fase difícil, mas é um ajuste que a natureza está fazendo. Um acerto. Um acerto de quanto? Uma limpeza. Mas esse conhecimento é para todos. Você percebe que hoje em dia essa evidência desses seres luminosos está mais constante, né? Está constante. Não, eles estão intensificando. Eles estão intensificando. É verdade. Não, mas vai acontecer. Esse fator vai ser um fator muito comum daqui mais um pouco. Eu convido você a estudar a cultura racional para você ver dentro da sua casa. De acordo com o merecimento de cada um, trabalhando com muita persistência na leitura do desenvolvimento do raciocínio, ele se materializa entre os seus olhos. Eu acredito que uma coisa realmente possa ter em forma de energia. Isso. Mas materializar eu não acredito. Porque você... Será um chupador, eu não acredito. Não. O desenvolvimento do raciocínio é como se fosse a terceira visão, a evidência racional. Você consegue despertar e enxergar o campo invisível, que é o campo das energias cósmicas, energia cósmica, que são os nossos irmãos, entendeu? É a ligação que você faz para o retorno. Isso é o retorno para o nosso estado natural. Porque nós éramos seres de energias puras, limpas e perfeitas. E por vontade, pelo nosso bendito livre-arbítrio e pela nossa livre e espontânea vontade, nós nos degeneramos. Entramos por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e as nossas virtudes se perderam. E com a degeneração das nossas energias puras, limpas e perfeitas, se transformou no que é hoje.
Sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, tudo é parte da nossa energia degenerada devido à nossa evolução, que foi uma evolução de regresso. Ao invés de nós evoluirmos, nós regredimos e nos tornamos seres de matéria. E sobrou na nossa cabeça a única vertigem pura, limpa e perfeita do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E com a leitura assílaba deste conhecimento, você dá liberdade a ele, você expande ele, você desmaterializa esse habitante da glândula, fazendo ele ressurgir ao seu estado natural. Quando você envelhecer, que é o termo que nós usamos aqui na linguagem humana, a matéria volta para 7 partes da natureza e o seu habitante volta. Ele retorna para o estado natural. Isso chama-se imunização racional. Porque aqui na capa do livro está escrito imunização racional. Então, universo desencanto, imunização racional, a chave, a verdadeira origem da humanidade. E aqui está escrito energia racional. E aqui, de autoria do mundo racional, do racional superior. Vocês, no caso, né, que estudam a cultura racional, deve ter já a glândula pineal já desenvolvida. Não, a minha não está desenvolvida, mas está bem desenvolvida. Eu ainda não estou completo, porque estou no processo. Mas eu estou... Não, é o seguinte, a degeneração é um fator natural da matéria. Então, toda pessoa que começa a estudar a cultura racional, você vai entrando num processo natural de recuperação. São ajustes que vai acontecendo. Naturalmente, está sujeito a uma gripe, está sujeito a todas as anormalidades como qualquer pessoa. Só que a ótica de si mesmo, você vai se equilibrando e vai havendo uma recuperação. Na medida que essa glândula, esse habitante vai recuperando as virtudes, você vai percebendo que o teu estado de ser vai modificando. E aí é que vem o processo natural de recuperação do ser humano, né? Então é um fator natural. Agora,